A avaliação de impactos ambientais é relativamente recente no Brasil. Na realidade, os primeiros estudos de impacto ambiental feitos após a legislação ocorreram no final da década de 80 do século passado, embora antes tenham sido realizados estudos de impactos ambientais, como, por exemplo, para a execução da barragem de Itaipu. Esses estudos foram exigidos pelos órgãos internacionais financiadores dos empreendimentos. Então, alguns estudos que foram realizados são mais da área de geração de energia elétrica. Por que fazer avaliação de impactos ambientais? Nós sabemos que todas as atividades humanas, elas resultam em modificações no ambiente. Podem ser modificações pequenas e podem ser alterações de grande porte. Isso nós chamamos de impactos ambientais. Há, então, a necessidade de você identificar, né, e avaliar esses impactos com o objetivo de propor medidas visando reduzir, minimizar, mitigar os impactos negativos e aumentar os benefícios do empreendimento, os impactos positivos, que nós chamamos, então, de medidas potencializadoras. Vamos, então, mostrar como ocorreu no Brasil um processo de avaliação de impacto ambiental. Mas antes, vamos definir o que seja impacto ambiental. De acordo com Sanches, é uma alteração da qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocada por ação humana. No caso aqui, ele se limitou às alterações resultantes da ação humana, não incluindo os terremotos, furacões, etc., porque, na realidade, o objetivo da avaliação de impactos é para a ação humana. E a gente observa que ele se refere aos processos naturais, né, do ambiente natural, ou sociais, que aí engloba o meio socioeconômico. E esse processo no Brasil, ele começou realmente em 1981, quando a lei que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938, de 31 de agosto de 81, faz referência ao estudo do impacto ambiental. O decreto que regulamentou essa lei, ela já avança um pouco e dispõe sobre o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, conforme nós vamos comentar adiante. Como eu disse, a lei, ela considerou, né, como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente a avaliação de impactos ambientais, mostrando que ela tem grande importância, né, dentro da Política Nacional do Meio Ambiente. No artigo 10, a lei estabelece que a construção, instalação ou funcionamento, né, de estabelecimentos ou qualquer atividade utilizadora de recursos ambientais que possam causar mudanças, né, possam causar impactos, só pode ser feita após um licenciamento que resulta da aprovação do estudo de impacto ambiental. Em 1986 foi que realmente passou a ser exigido, né, a avaliação de impacto ambiental, pela resolução número 1 de 86, que estabeleceu os critérios, as diretrizes, quais os empreendimentos que deverão estar sujeitos ao estudo de impacto ambiental. E essa resolução do CONAMA, ela foi fortalecida em 1988 pela Constituição Federal, né, que exige o estudo de impacto ambiental para obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação ambiental. A Constituição Federal, como sendo a lei maior, né, do país, ela realmente consolidou, né, a necessidade da avaliação de impactos ambientais. Em 1997, foi editado também pelo CONAMA uma resolução muito importante,
que ela fez uma revisão dos procedimentos e estabeleceu novos critérios para o licenciamento ambiental. Esse licenciamento ele pode ser feito em nível federal, estadual ou municipal, dependendo da localização, do tipo do empreendimento e da área onde ele vai ser implantado. Essa resolução número 1 de 86 estão relacionadas às atividades que deverão merecer, né, a realização de um estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental, o RIMA. São muitas atividades que estão relacionadas, por exemplo, estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamentos, ferrovias, portos, aeroportos, oleodutos, obras hidráulicas como barragens, né, projetos de irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras, embocaduras, transposição de bacias, diques, entre outros, né? E continua a resolução, né? Extração de combustível fóssil, extração de minério, os aterros sanitários, as usinas de geração de energia elétrica, né? Com capacidade acima de 10 megawatts, complexos de unidades industriais, distritos industriais, a exploração econômica da madeira em áreas acima de 100 hectares, projetos urbanísticos também em áreas com mais de 100 hectares, qualquer atividade que utilize carvão vegetal, projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000 hectares, empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico nacional, mas a resolução ela não poderia relacionar todas as atividades. Então, há um dispositivo na resolução que estabelece que o órgão ambiental, a critério dele, ele pode exigir a avaliação de impactos, mesmo que o empreendimento não esteja relacionado na resolução. Ele tem competência tanto o órgão federal, como o estadual ou o municipal. E a legislação que estabeleceu a avaliação de impactos no Brasil, essa resolução número 1 de 86, ela definiu o que é um estudo de impacto ambiental. É um documento, né, que esse documento ele identifica e avalia as consequências, são os impactos, né, de uma ação, não é só de um projeto, de uma construção, mas também pode ser de um plano, de uma política, né, e esses impactos podem ocorrer nos meios físicos, né, compreendendo o solo, a água e o ar e o clima, o meio biótico, né, a fauna, a flora, os ecossistemas, e o meio antrópico, que é o meio socioeconômico, cultural, histórico, arqueológico, etc. Mas para que identificar e avaliar esses impactos? Para propor medidas, né, mitigadoras, mitigar que significa minimizar, atenuar, né, os impactos negativos, e promover o aumento dos benefícios, ou seja, dos impactos positivos, são as chamadas medidas potencializadoras. E o estudo de impacto ambiental, normalmente, ele é composto desses itens, né? Uma informação sobre o empreendimento, pode ser sucinta, mas com dados, por exemplo, a área que ele vai ocupar, que tipo de empreendimento que ele vai produzir, as suas vias de acesso, né, as áreas de empréstimo para a execução daquele empreendimento, entre outras informações. Depois vem o diagnóstico ambiental, que não é simplesmente um levantamento de dados, mas uma análise, né, do ambiente, tanto dos meios físicos, bióticos, como também do meio antrópico, né, para que você conheça aquela área antes da implantação do empreendimento. E nesse diagnóstico, então, são definidas as áreas de influência, né, do empreendimento. Depois vem um item importante, que é a identificação e avaliação de impactos, né? A avaliação significa você, de certa forma, quantificar os impactos, né? Se ele tem grande importância ou não, se ele é direto ou indireto, se ele é reversível ou irreversível, e assim, e outros modos de avaliação. A partir daí, então, são propostas as medidas mitigadoras para os impactos negativos,
né, e as medidas potencializadoras para os impactos positivos. E, por último, vem os programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, que são programas que serão desenvolvidos após a implantação do empreendimento, quando ele já estiver funcionando, para que você possa realmente avaliar se tudo que foi proposto realmente vai estar ocorrendo quando o empreendimento estiver em operação. E a legislação prevê, além do estudo de impacto, um outro documento chamado Relatório de Impacto Ambiental, que é o RIMA, que é um documento que apresenta os resultados do estudo de impacto ambiental. O RIMA é um documento que ele deve ser feito numa linguagem bem simples, acessível à população, porque se qualquer pessoa quiser saber, por exemplo, se determinado empreendimento, o que é que ele vai causar na área onde ela mora, né? Se ela for ter acesso ao estudo de impacto, ela pode ter dificuldade de entender, porque é um trabalho mais técnico. Já no RIMA, não, ele deve ser feito usando mapas, quadros, figuras, todas as técnicas de comunicação visual, de modo que qualquer pessoa possa entender, né, as vantagens e desvantagens do projeto, bem como as suas consequências, né? Esse é um documento que acompanha, né, o estudo de impacto ambiental. E ele é um documento público, né, acessível, respeitado, obviamente, o sigilo industrial, certo? Então, cópias desse documento devem ficar à disposição da população nos órgãos de controle ambiental competentes. Para você conseguir, né, implantar o empreendimento, fazer análise dos impactos e implantar, tem que seguir um processo que nós chamamos de licenciamento ambiental, que é um procedimento administrativo, né, que você pede autorização, né, para aquele empreendimento, e ele é feito em etapas, né? E esse licenciamento, ele emite, né, licenças para a localização, a instalação, ampliação, se for o caso, e a operação de empreendimentos e atividades, né, que possam causar degradação ambiental. Existem 3 tipos de licença: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Nós vamos detalhar cada uma, né, mas o próprio nome diz, a prévia é a primeira, na qual o órgão de controle ambiental concorda ou não se ele emitir a licença, porque ele concorda com aquele empreendimento naquele local. A instalação, ele autoriza, né, que comece a implantação do empreendimento, e a operação, depois do empreendimento pronto, ele possa funcionar. Então, a licença prévia, ela é solicitada na fase preliminar, né, e tem como objetivo, principalmente, atestar a viabilidade do empreendimento quanto à sua localização e concepção, e já definir algumas medidas mitigadoras e compensatórias dos impactos negativos do projeto, e também as medidas potencializadoras para os impactos positivos. Essa é uma fase muito importante, porque o processo pode parar aí. Já aqui em Fortaleza, por exemplo, houve um caso de uma termoelétrica que queria se instalar na área próxima a uma região urbana e utilizava como combustível o óleo diesel. E o órgão ambiental, então, negou a licença prévia porque não concordou com aquela atividade naquele local. Podia até ter autorizado, mas se fosse em outra localização. Então, é a etapa muito importante, porque uma boa localização do empreendimento pode significar muito menos impactos ambientais. A licença de instalação, ela deverá ser solicitada já depois que tem a licença prévia, são feitos os estudos, que o órgão ambiental aprova, e ele, então, você já pode começar a instalação daquele empreendimento. E, por último, vem a licença de operação, né, que o empreendimento já está pronto,
o órgão ambiental, então, constata se tudo que foi exigido foi observado, né, foi realmente executado, e autoriza o interessado a iniciar as suas atividades. Agora, essa licença de operação ela é dada para um determinado período, ela tem um tempo finito. O órgão ambiental é que define, por exemplo, uma termoelétrica, ela dá uma licença de operação por 4 anos. Então, terminado aqueles 4 anos, o órgão ambiental vai avaliar se a termoelétrica realmente atendeu a todos os requisitos, né, que foram estabelecidos no estudo de impacto ambiental, e renova a licença por mais 4, e assim ela tem uma forma de controle, né, da operação daquele empreendimento. Existem outros tipos de estudo. Nós falamos do estudo de impacto ambiental, com o seu RIMA, mas muitas vezes o empreendimentos mais simples, os órgãos ambientais estabelecem estudos também mais simplificados e com as mais diversas nomenclaturas. Por exemplo, o relatório ambiental simplificado foi estabelecido para pequenos projetos de geração de energia, estudo de viabilidade ambiental, relatório de controle ambiental, estudo ambiental simplificado. Dependendo do porte do empreendimento, muitas vezes o órgão ambiental julga que não há necessidade de um estudo de impacto ambiental completo. Então, ele define como deve ser essa avaliação de uma forma mais simples, mas sem perder, né, a sua eficácia. E tem hoje uma ferramenta importante, que é a avaliação ambiental estratégica, que ainda não está em vigor legalmente no Brasil, embora já tenham sido feitos alguns estudos. Ela tem como objetivo mais geral, para quando você abrange um planejamento, um plano de gestão de uma determinada área, uma área, por exemplo, industrial, onde vão se localizar vários empreendimentos, e você faz uma avaliação ampla, né, da área, não só do empreendimento isolado. E, concluindo, nós gostaríamos de ressaltar a importância, né, da participação do engenheiro na avaliação de impactos ambientais. Qualquer que seja a especialidade da engenharia, o engenheiro tem que ter uma visão, né, da importância da avaliação de impacto. Ele pode participar da equipe que elabora essa avaliação. É por isso que na grade curricular, né, dos cursos de engenharia no Brasil, é exigida uma disciplina, pode ser Introdução à Engenharia Ambiental ou Ciências do Ambiente para engenheiros, com nomes diferentes, mas com o mesmo objetivo e conteúdo, de forma que aquele profissional ele saia com a formação voltada, né, para a proteção do meio ambiente. Obviamente que o engenheiro ambiental ele vai ter uma participação mais direta, mais efetiva, devido à sua formação específica, né, e deve participar da equipe. Todo estudo, mesmo um estudo mais simples, ele deve ser realizado por uma equipe, porque nós temos vários aspectos, né, do ambiente, e para cada aspecto nós temos profissionais com especialidades diferentes, o biólogo, né, o engenheiro de recursos hídricos, por exemplo, o sociólogo, o economista, outros profissionais especializados em poluição do ar, por exemplo, e tantos outros, né, são necessários dependendo do tipo, do porte do empreendimento e de onde ele vai ser executado. Em linhas gerais, esse é o processo de avaliação de impactos ambientais. Eu agradeço a atenção e fico à disposição, por intermédio do meu endereço eletrônico, para receber sugestões, perguntas que vocês julguem necessárias.